Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao primeiro Jornal da Guará de 2020. Fique agora ligado nos destaques que estão notícia nesse 1º de janeiro de 2020. Caminhar pela Rua Grande assim, completamente vazia, pode ser uma grande oportunidade para apreciar belezas que a rotina do dia a dia não nos permite. O dia também foi para aproveitar as praias da capital. Nosso grupo veio de Arari. Saímos às 5 horas da manhã para aproveitar a praia de hoje. Ano novo é também sinônimo de responsabilidade aos eleitores que em 2020 vão escolher novos prefeitos e vereadores. Parece cedo para falar sobre calendário eleitoral, mas quem quer concorrer a uma vaga na Câmara de Vereadores ou na Prefeitura de São Luís deve ficar atento às regras do jogo que começam a valer a partir de hoje. E claro, vamos mostrar como foi a festa de Réveillon na capital. Teve comemoração na Avenida Litorânea e na Praça Maria Aragão. O primeiro dia do ano de 2020 começou bem tranquilo. Ruas desertas, terminais de ônibus totalmente sem ninguém, ruas e avenidas para poder correr livremente. Vamos acompanhar o que foi destaque nessa falta de movimento neste dia de hoje. Uma cidade no ritmo do primeiro feriado de 2020, parada. Hoje é uma quarta-feira, bem no meio da semana, e muita gente está de folga. No maior terminal de integração de São Luís, o da Praia Grande, os coletivos circulam dentro da normalidade. Mas os passageiros não seguem para os destinos comuns, como o trabalho ou escola. Eu vou aproveitar para ir na praia, curtir um pouco com os amigos, aproveitar o ano novo, né? Vida nova e curtir um pouco. Porque amanhã é dia de trabalhar. Começa a rotina, né, na verdade. Só que encontramos gente que, como nós, estão pegando no batente. Eu dou graças a Deus que eu tenho um trabalho, né? Para começar já o ano trabalhando e agradecendo a Deus. E a Rua Grande, hein? Que silêncio! Comércio fechado, transversais livres, bancos desocupados. Em nada lembra a correria deste final de ano. O maior centro comercial de São Luís é conhecido pelo vai e vem de pessoas em ritmo intenso, especialmente nos dias que antecedem as datas comemorativas, como Natal, Réveillon. Caminhar pela Rua Grande assim, completamente vazia, pode ser uma grande oportunidade para apreciar belezas que a rotina do dia a dia não nos permite. E que belezas! Nossa história passa por esses casarões de arquitetura peculiar. Você já tinha prestado atenção nesses detalhes? As principais avenidas da cidade, acostumadas a um trânsito pesado, neste 1º de janeiro estavam assim, totalmente livres e em qualquer hora do dia. Ponte Bandeira Tribuzzi, Avenida Jerônimo de Albuquerque, Elevado da Coama. Parecia até outra cidade. Quem não conseguiu aproveitar toda essa tranquilidade vai ter que esperar o próximo feriado para isso, porque amanhã já é o primeiro dia útil de 2020, o início de um novo ciclo, mas com rotinas e o corre-corre de sempre. Olha aí, quem se arriscou em sair de casa foi às praias. Nem mesmo o tempo nublado foi o suficiente para afastar os banhistas de aproveitar o feriado no meio da semana. Afinal, ainda vale a confraternização e a contemplação do que temos de mais bonito em nossa cidade. Tem quem vai se divertir e também quem aproveita o movimento para aumentar a renda no início do ano. Pelo menos 2020 não começou com aquela tradicional cena de carros atolados na praia do Araçagi. O clima foi de tranquilidade nas primeiras horas do dia 1º de janeiro. Na litorânea, onde aconteceu o show da virada, as equipes de limpeza começaram a trabalhar cedo para todo mundo desfrutar dessa paisagem com mais conforto. O dia 1º de janeiro é também o Dia Mundial da Paz e muita gente escolhe aproveitar assim, nas areias das praias. Mas teve gente que chegou ontem, na última noite de 2019, para acampar com a família. Essa família veio assistir a queima de fogos e já ficou para curtir o dia de folga. Geralmente na virada do ano eu passo trabalhando, né? Eu sou funcionário público, mas esse ano eu
combinei com a família de vir passar a virada do ano aqui na praia. A gente resolveu acampar. E se durante o dia o sol foi aparecendo, quem veio de outra cidade aproveita para pegar aquela corzinha e renovar as energias. Nosso grupo veio de Arari. Saímos às 5 horas da manhã para aproveitar a praia de hoje. E olha, vamos falar aqui da Mega da Virada. O prêmio principal de 300 milhões de reais saiu para Mato Grosso, Santa Catarina e São Paulo. Mas veja só, a Quina, aqueles 5 números, teve mais de 1.000 apostas ganhadoras. Dentre elas, 12 pessoas aqui no Maranhão levaram mais de 57 mil reais. Que tal, hein? As cidades onde levaram a bolada foram Pirapemas, Santa Luzia, Joselândia, Balsas, São Pedro da Água Branca, Governador Nunes Freire, Brejo de Areia. Em Timon e Caxias foram mais de um vencedor, onde o grupo montou um bolão. E na capital São Luís também teve um sortudo ou uma sortuda que levou essa bolada. Agora, um alerta. Na hora de assinar documentos, é preciso ficar atento na hora de redigir a data. Isso porque criminosos estão fraudando o ano para obter vantagens e cometer fraudes. A repórter Ana Tereza conversou com um especialista que dá umas dicas de como evitar esse prejuízo. O ano novo já chegou e, em meio às reflexões e previsões para 2020, essa coincidência de números repetidos, 2020, também precisa ter muito cuidado, principalmente na hora de assinar qualquer tipo de documento e deixar apenas a terminação 20. Cuidado para você de casa não ter dor de cabeça com falsificações. Esse advogado destaca a atenção em contratos particulares e que não são formalmente registrados. Em contratos públicos, aqueles firmados em cartórios, é obrigatório escrever a data por inteiro e por extenso. Os cuidados precisam ser redobrados, pois pessoas de má fé podem alterar o documento que estiver somente com a terminação 20. O ano de 2020 traz uma brecha jurídica muito grande para que ilícitos possam vir a ser cometidos devido a uma cultura do brasileiro, principalmente porque a maioria dos contratos são feitos de maneira particular, ou seja, a gente tem o costume já de fazer a data só com os 2 últimos anos. E fazendo uma referência a 1919, 2020 abre justamente uma brecha para que esse número possa ser completado com outros 2 números e gerar uma série de direitos com uma data irregular. Colocar apenas o 20 ao identificar o ano não invalida um contrato, mas é sempre bom escrever a data por inteiro e, se possível, inserir por extenso também. Conheça outras orientações que devem ser tomadas ao assinar contratos particulares. Nunca assinar contratos sem data, nunca assinar contratos com espaços deixados em branco, rasgar contratos que vão ser descartados e, ao rubricar folhas, acrescentar o número da página ao lado da assinatura. Com a falsificação de documentos, os criminosos podem praticar várias modalidades de crimes. A falsificação de documentos, ela, com pena de 1 a 5 anos, multa e prisão, ela abre um leque para que o ilícito possa ser cometido de diversas maneiras. A gente pode ter o crime de estelionato, a gente pode ter a fuga de foragidos, haja vista que essa peculiaridade da mácula da fé pública enseja com que seja tratado de uma forma diferente a aquisição de um direito que venha a ser adquirido com o tempo, dentro de toda essa esfera jurídica, na realidade do caso concreto. No próximo bloco, a partir de hoje, candidatos devem ficar atentos às regras para as eleições deste ano. Volto em instantes.
Bom, 2020 chegou e neste ano os eleitores têm uma importante missão: escolher novos prefeitos e vereadores. Os candidatos às vagas precisam estar atentos ao calendário eleitoral e às novas regras que serão instituídas no pleito eleitoral. 2020 começou e em ano eleitoral o assunto política entrará em pauta com mais frequência. Vamos começar falando sobre o calendário eleitoral? O calendário eleitoral é um conjunto de dispositivos legais reunido em um único documento, uma resolução. Essa resolução, ela vincula todos os agentes, não só pré-candidatos, partidos políticos, entidades, mas também o cidadão. Por exemplo, o cidadão tem até 151 dias antes da eleição para requerer seu registro como eleitor. Ele tem um prazo também que era para requerer, no caso de eleitor deficiente, requerer um local de votação específico. Caso de qualquer eleitor com necessidades especiais, ele tem um prazo para requerer. Então, é um calendário, ele tem as regras todas. Por exemplo, vincula a Receita Federal. A Receita Federal tem prazo para abrir CNPJ, para informar as notas fiscais dos candidatos que foram expedidas. Os militares têm prazo para comunicar à Justiça Eleitoral onde estarão no dia da eleição para que possa votar. O sistema penitenciário, ele tem um prazo para informar aqueles eleitores que se habilitaram, que no caso de eleitores presos provisórios que queiram votar para fim de requerer uma sessão específica. Parece cedo para falar sobre calendário eleitoral, mas quem quer concorrer a uma vaga na Câmara de Vereadores ou na Prefeitura de São Luís deve ficar atento às regras do jogo que começam a valer a partir de hoje. A partir de hoje, os candidatos eles têm que ter bastante cuidado nas suas condutas. Por exemplo, pesquisas eleitorais, elas só podem ser divulgadas a partir de hoje se elas tiverem sido registradas devidamente. Poder público. O poder público só pode distribuir bens e serviços se no caso de calamidade, exceto os programas sociais já com orçamento definido, a execução no exercício anterior e também acompanhado pelo Ministério Público. Outra situação, entidades vinculadas a candidatos, entidades sociais, elas já não podem mais, a partir de hoje, fazer a distribuição de qualquer brinde, qualquer coisa. O que nós temos visto ao longo desse período é que há 3 anos os candidatos estão em campanha. A partir de hoje, eles têm um marco temporal para se conduzirem. Outras datas importantes destacadas pelo especialista é que no dia 5 de março abre a janela para quem é vereador mudar de partido. Quem precisar terá até o dia 3 de abril para fazer a mudança e concorrer à eleição majoritária ou proporcional. E só a partir do dia 15 de maio, os candidatos poderão fazer vaquinhas eleitorais. Para a eleição que acontece no dia 4 de outubro em primeiro turno e 25 de outubro em segundo, os partidos e candidatos devem estar organizados até 6 meses antes. O prazo para as convenções é de 20 de julho a 5 de agosto. A partir daí, os candidatos devem ser registrados. Dia 15 de agosto é o último dia para o partido apresentar o registro, que se não for feito, o candidato pode requerer até o dia 20 de agosto. Quem não cumprir todas as regras pode ter o registro da candidatura cassado. Agora a gente segue com informações sobre novas regras trabalhistas que passam a valer este ano. Empregadores deixarão de pagar a multa adicional de 10% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, em demissões sem justa causa. Essa taxa foi extinta pela lei que instituiu o saque aniversário e aumentou o saque imediato do FGTS. A multa extra aumentava de 40% para 50% sobre o valor depositado no FGTS do trabalhador. A indenização paga pelas empresas nas dispensas sem justa causa, o complemento, no entanto, não ia para o empregado. Os 10% adicionais iam para a conta única do Tesouro Nacional, de onde era repassado ao FGTS, gerido por representantes dos trabalhadores, dos empregadores e também do governo. Olha, uma outra regra sancionada pelo governo federal e que começa a valer hoje é o novo limite de compras para free shops, que voltam de viagens internacionais, poderá comprar $1.000 em produtos nos aeroportos. Antes o valor era de $500. Importante destacar
que o limite de compras feitas fora do país e trazidas para o Brasil na bagagem ainda permanece no limite de $500. E a gente segue falando da cidade de São José de Ribamar, destino turístico para religiosos, que vai receber recursos do Ministério do Turismo para investimentos em obras de revitalização da Avenida Beira-Mar e do Espigão, 2 pontos importantíssimos para essa cidade. A família veio do interior do Maranhão para visitar São José de Ribamar. O passeio é registrado para não esquecer a bela paisagem. Para o Marlos, que está pela primeira vez na cidade balneário, uma possibilidade de mergulhar na história. É uma cidade bonita, acho que é pela parte histórica da cidade. Eu esperei mais porque temos dos locais aqui que a gente não está conseguindo frequentar direito ou está em reforma. Dizem que está em reforma há muito tempo. Mas mesmo assim eu acho que dá uma aparência bem antiga e tal, continua sendo bonito. Quem vem pela segunda vez consegue deixar registrado, além das fotos, as possíveis melhorias. Isso aqui é muito bonito, esse evento é maravilhoso, vale super a pena vir. Bom, a gente teve um probleminha aí no áudio do material, destacando essas ações em São José de Ribamar. A gente fica devendo essa informação. Ano novo, velhos problemas, moradores do Itapiracó reclamam da falta de infraestrutura e das ruas do bairro, e também pela falta de coletivos. Esse assunto a gente trata aqui no Jornal da Guará, depois do intervalo. Jornal da Guará de volta e mais uma vez moradores do Itapiracó, na Maioba, denunciam a situação precária do bairro. Desde a última vez que mostramos essa situação, a única novidade não é nada boa. 2 linhas de ônibus foram retiradas por conta da falta de infraestrutura. Poeira onde deveria existir asfalto. No bairro Itapiracó Maioba, a situação é difícil para quem mora ou passa por lá. É difícil, né, de ficar rodando na estrada dessa aqui, porque a gente que trabalha todo dia, trabalhando com tipo pneu, trabalho de vendas, aí fica difícil, fica ruim, né? Tu andar com carga, né? Fica caindo no buraco. Risco de cair também? Cair, né? Cansados de conviver com os problemas, a população enviou novamente a denúncia para a nossa equipe de reportagem mostrar que nada foi feito desde a última vez que eles relataram as condições das vias ao poder público. Por conta das condições de infraestrutura, os moradores reclamam também que há 3 meses estão sem ônibus aqui no bairro. As linhas Parque Jair, Terminal Coab e Vassoural foram retiradas daqui para evitar prejuízos nos veículos. A situação causa transtornos para quem precisa do transporte coletivo. O bairro faz parte da gestão da Prefeitura de Passo do Lumiar. E olha só que parceria boa e do bem. 2020 chega para transformar o bairro Itaquibacanga aqui em São Luís. O esperado é com que o projeto vá investigar as justificativas para o descarte irregular de lixo na região e não ficar somente nessa descoberta das motivações. Depois, o próximo passo são as ações para tratar o problema. Na área do Itaquibacanga, são 23 lixões mapeados somente na Avenida dos Portugueses. E a cada ano, esse número aumenta. A região reúne quase 300 mil habitantes e, apesar da coleta regular, ainda sofre com os lixões. Com esse descarte irregular do lixo, a comunidade acumula uma série de prejuízos, além do aumento do índice de doenças e a contaminação do lençol freático. A gente ainda lida com a atração de roedores, ratos, vários insetos nas proximidades desse local, a contaminação do próprio solo, o chorume que chega aos lençóis freáticos, o mau cheiro, enfim, toda a grande problemática que é um descarte irregular de um lixão. A gente está hoje refém desse problema.
Para ajudar a combater essa situação, um projeto idealizado pelos moradores da área e apoiado pela Vale vai investigar as motivações individuais e coletivas do descarte de lixo irregular nos bairros e avenidas da região. A pesquisa será coordenada pela Associação Comunitária Itaquibacanga e começa a ser aplicada em janeiro de 2020. A ideia é discutir parcerias e ações que tratem o problema de maneira estrutural. O conteúdo da pesquisa será apresentado em um seminário em junho a diferentes parceiros interessados na solução do problema. Inicialmente a gente vai começar pelo bairro do Fumacê e a perspectiva é aumentar para que chegue toda a comunidade. O segundo passo é diagnosticar quem são os atores que jogam esse lixo, o porquê, o que motiva esses moradores a, em vez de descartar o lixo no horário certo, no local certo, onde haja coleta de lixo, eles descartam nos canteiros, nos locais impróprios. É bom que todo mundo fique atento. Bem, você conhece o projeto Mulheres Livres? Já existe em outros estados em todo o Brasil. Aqui no Maranhão vai beneficiar detentas que são mães. Os repórteres Fábio Bala e Mariana Dias entraram na unidade prisional de ressocialização feminina aqui de São Luís e mostram o drama dos bebês e crianças que dão os primeiros passos dentro de uma prisão. Os primeiros passos do Salomão estão distantes de ser no lugar sonhado pela mãe. Ela está com o filho dentro da unidade prisional de ressocialização feminina de São Luís, em Pedrinhas. O bebê de 10 meses chegou na unidade aos 8 meses, após a mãe decidir se entregar por um crime que cometeu em 2017. Um único erro que eu digo assim perante a justiça, né? E por esse erro eu estou pagando e querendo ou não, ele está pagando também. O sonho dela hoje é poder dar ao filho oportunidades que enxerga do lado de fora da prisão. Apesar de ter uma brinquedoteca, apesar de ter uma estrutura para criança, assim, uma estrutura que eu digo entre aspas, né? Ser um lugar melhor do que o xadrez, do que está mesmo isolado, mas é um lugar ao qual ele está preso. Porque a gente anda, mas está no mesmo lugar. Ele não vê outras pessoas, é muito difícil, não tem crianças para ele interagir, para ele brincar. Ele é o único bebê que está aqui, né? Então não é fácil. Essa outra mulher está grávida de 6 meses. Ainda não sabe o sexo do bebê. Outros 4 filhos menores de 12 anos estão lá fora. Há um mês, ela está presa de forma provisória até que seja provado que ela não tem envolvimento com o tráfico de drogas. Minha expectativa é essa, ter meu filho lá fora e dizer que eu amo ele todos os dias e não voltar mais para cá. Mulheres com o mesmo perfil na ala do berçário da UPFEM. Cumprem pena no regime fechado e semiaberto, são gestantes ou mãe de crianças na primeira infância. Através do projeto Mulheres Livres, criado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, podem ter uma chance de pagar o que devem à Justiça em prisão domiciliar. A importância do projeto é justamente beneficiar o convívio e incentivar o convívio da mãe com os filhos, principalmente nessa parte da primeira infância, né, que vai até os 6 anos. Então, é de extrema necessidade que essas crianças tenham um acompanhamento das mães. E se essas mães forem qualificadas para poder não voltarem, né, ao crime de alguma forma, ela já vai ser assim um alcance máximo do objetivo inicial. Com o apoio das defensorias públicas do país, a estratégia é diminuir a vulnerabilidade das famílias que têm mães privadas de liberdade e, ao mesmo tempo, oferecer uma nova oportunidade de reinserção social. Até sair da unidade prisional existe um caminho a ser percorrido. Primeiro, são coletados os dados do processo criminal. Depois, avaliada a situação de cada presa e, por fim, concedida a liberdade. Na 4ª fase, é oferecida assistência social e capacitação aqui do lado de fora. O governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, assinou junto com o Departamento Penitenciário Nacional e o Tribunal de Justiça um termo de compromisso para implantar o projeto no Maranhão. A Defensoria Pública é responsável por verificar a situação processual de cada interna e encaminhar para a rede de proteção social. 21 mulheres já tiveram a situação analisada. É importante frisar que apenas as presas provisórias são beneficiadas pela prisão domiciliar.
nesse primeiro momento. Então, para que se possa postular, é necessário que ela seja uma presa provisória, ou seja, que ainda não tem uma condenação com trânsito em julgado, e somado a isso, que tenha certidão de nascimento da criança. Muitas das vezes não existe esse documento que é indispensável para a comprovação da filiação. Aí a Defensoria Pública entra em contato com a família no interior, consegue essa documentação e logo em seguida ingressa com o pedido judicial. Uma esperança para que as cadeiras do berçário fiquem cada vez mais vazias de gente inocente e que não merece conhecer o cárcere. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Que o brasileiro gosta de festejar, todo mundo já sabe. E aqui em São Luís não é diferente. Mal acabou a festa da virada do ano e já tem gente entrando já no clima do carnaval. Em São Luís é assim, termina a Réveillon e entra a festa mais popular do país. Talvez aqui seja o lugar onde o carnaval chega primeiro. Tradicionalíssima máquina de descascaragem no dia 1º. O primeiro grito de carnaval do Brasil que a gente tem conhecimento. É aqui em São Luís, é aqui na Madre Deus, na Estação da Máquina, onde a gente, há 34 anos, faz esse evento para a nossa comunidade, para as pessoas do nosso bairro. O primeiro grito de carnaval fica a cargo da máquina de descascar alho. A concentração é no Largo do Caroçudo, no tradicional bairro da Madre Deus, há 34 anos. Para 2020, o bloco promete alegria. Muita alegria, muita satisfação, muita vontade de ir para a rua, de fazer, né? É isso aí, de manter a tradição, manter nossas raízes aí firmes. Por aqui tem a fidelidade de quem vive no bairro e não perde uma temporada de pré-carnaval. Só alegria e carnaval na cabeça. Mas tem também o encanto de quem veio de longe e está gostando de tudo que viu. O único lugar que eu sei que carnaval começa bem antes de carnaval. Estandarte no alto, é hora de começar o cortejo da máquina. Tem gente prestigiando de camarote nas calçadas. Nos braços do povo, a máquina toma as ruas da Madre Deus. E se depender da disposição, alegria e entrega desses seguidores da máquina, o Carnaval de 2020 promete. A seguir, vamos mostrar como foi a comemoração da virada do ano aqui na capital. Mas antes, fique com a Tábua de Marés para esta quinta-feira. Para esta quinta-feira, o movimento das marés começa com a pré-mar, marcando 4,8 metros à meia-noite e 9 minutos. Às 6h38, acontece a baixa-mar. No período da tarde, ao meio-dia e 42, nova pré-mar com 4,6 metros. À noite, às 7h03, a baixa-mar. O município da Raposa, além das belezas naturais, também tem a riqueza do artesanato produzido pelas rendeiras. É um trabalho manual, delicado e passado de geração em geração. Elas se sentam diante de uma almofada onde é fixado um papelão com os espinhos de mandacaru, que seguram a linha enquanto a obra vai sendo criada. Para entrelaçar as linhas, as mãos manipulam os birros de madeira com rapidez e habilidade. A quantidade de birros varia de acordo com o modelo da renda, podem chegar a mais de 100. Essa é uma profissão que passa de geração em geração. Dona Maria é rendeira desde os 10 anos. Tinha 10 anos de idade, aí minha família toda fazia, aí eu aprendi e faço até hoje e gosto de fazer. E a Dona Maria ensinou a arte para a filha quando ela também tinha 10 anos. Rita diz que cada rendeira desenvolve a sua criatividade na produção das peças. E além de ajudar nas despesas da casa, o artesanato também é uma terapia. Eu aprendi quando eu tinha 10 anos com minha mãe e eu faço até hoje, onde um modo de eu me sustento, onde eu tiro meu sustento da minha família, onde eu adoro fazer renda. Não é valorizado, mas é uma arte que eu amo. Nessa família a arte da renda de birro vai continuar por muito tempo.
Rita tratou logo de passar a sua experiência para as filhas, que também tiveram a supervisão da avó. É muito difícil, mas ao longo do tempo, né, eu fui aprendendo de pouquinho em pouquinho. Na verdade, eu aprendi quando eu errava, né, a minha avó, ela me dava um cascudo bem no meio da minha cabeça, aí eu tinha que aprender aquele ponto ali o mais rápido possível, né? Eu passava o dia todo pegando cascudo, né? E foi assim que eu aprendi. E das mãos experientes das rendeiras, desse vai e vem dos birros, surgem vestidos, blusas, toalhas de mesa, brincos, almofadas. Tudo o que você puder imaginar de gracioso nasce desses fios. Uma peça dessas leva no mínimo uma semana para ficar pronta, isso dependendo da riqueza de detalhes. Prontas, elas ficam assim, expostas nas palafitas, que se transformaram em lojinhas de artesanato. As casas de palafitas se transformaram em lojinhas e assim as rendeiras podem vender as suas mercadorias. Esse aqui é o famoso Corredor das Rendeiras. O final dessa avenida já vai dar na praia, um dos grandes atrativos aqui do município de Raposa. E atualmente as rendeiras pedem mais divulgação para manter viva essa tradição, porque as vendas estão cada vez mais fracas. O apelo que a gente faz é que venha ter mais divulgação, né? Trazendo mais turista, que agora é o período deles. Já está vindo para Raposa os turistas, né? Fazer, olhar as rendas, o passeio náutico, que é muito bonito. Olha só, nosso Maranhão é muito rico, muito belo. A festa da virada do ano levou milhares de pessoas para a Avenida Litorânea. A cantora baiana Daniela Mercury agitou a multidão que comemorou 2020 com o já tradicional show de fogos de artifícios. Mas a capital maranhense também teve comemoração especial voltada para os fiéis. A passagem de 2019 para este novo ano teve de tudo um pouco. Alegria, descontração e muitos pedidos de esperança a 2020 que inicia agora. Enquanto o show principal não começa, tem reggae, do jeito que só maranhense sabe dançar. Para acompanhar a cantora Daniela Mercury, tem paraense por aqui. Nós saímos de lá no sábado à tarde, nós chegamos aqui no domingo pela manhã, justamente para passar o Réveillon com ela. E a expectativa para o novo ano? Tá tudo de bom. Primeira vez em São Luís, estou adorando a cidade. Nós conhecemos hoje o centro histórico. Só maravilha. Agora vamos fechar o ano com Daniela, né? Melhor época. Para esperar 2020 na orla da cidade, tem mesa preparada, simpatia e farofa. Tem que ter uma farofa para a gente poder comer, né? Na virada, há quem vista amarelo para ter dinheiro, o tradicional branco para pedir paz, o vermelho da paixão e camisa de time de futebol. O time que mais ganhou título no ano, então tem que vir homenagear não só o Flamengo, mas toda a nação rubro-negra. No palco, a energia de Daniela Mercury para não deixar ninguém parado. O primeiro minuto de 2020 chegou com essa festa no céu e este som que hipnotiza, que prende os olhos e o registro no celular. A festa promovida pelo governo do estado e prefeitura de São Luís levou uma multidão à Avenida Litorânea. A programação completa que iniciou no sábado com samba, teve reggae, bumba meu boi, para atender a todo mundo que gosta, todos os turistas que vieram conhecer o Maranhão nessa época. Mas nem só de música baiana se faz uma festa da virada. Tem espaço para música religiosa também e toda coreografada. Os católicos da Renovação Carismática ocuparam a Praça do Pescador aqui na Avenida Litorânea para celebrar a chegada de 2020, com muita música e dança também. E na Praça Maria Aragão, mais música e mais dança. Aqui foi o público evangélico que aproveitou a programação. Aproveitar a festa que o prefeito está realizando para toda São Luís e agradecer a Deus pelo ano novo que está chegando, pelas bênçãos que estão vindo e colocar tudo nas mãos de Deus para que Ele possa abençoar não somente eu e minha namorada, mas que possa abençoar toda São Luís.
Esta foi a virada com Jesus. E a oportunidade que todos têm de poder estar reunidos em família, com amigos, esperando a chegada do novo ano. Que Deus possa continuar abençoando a cidade, nos dando um 2020 tão abençoado quanto foi o ano que passou de 19. A chegada de 2020 encheu a cidade de festa. Seja na praia ou na praça, os desejos para o ano novo são muitos. Paz, muita saúde, que a gente possa casar. Muita saúde, paz e harmonia e dinheiro no bolso. E assim começamos o 2020 com trabalho e saúde. O resto a gente corre atrás. Uma ótima noite a você. Nos veremos em breve. Amanhã tem Bianca Nogueira de volta com mais uma edição do Jornal da Guará. Boa noite, feliz ano novo.